A síndrome do hiperestímulo ovariano tende a ser um processo autolimitado. Nas pacientes que não engravidaram, o efeito do LH, do HCG, vai terminar ao longo de 3 a 4 dias, que correspondem à sua meia-vida. Então, não vai haver persistência no estímulo e, em geral, a gente vai ver quadros de curta duração com resolução logo no início da próxima menstruação que segue a estimulação ovariana. Já nas pacientes que engravidaram, a gente vai ver quadros mais arrastados, pode persistir até o fim do primeiro trimestre de gravidez, enquanto ocorrer a curva de elevação, estabilização e queda do HCG, né, produzido pela placenta da mulher grávida, né? E aí os quadros, são aqui que a gente encontra os quadros mais graves, quando a mulher engravida. Então já surge aqui um clique para a gente. A mulher que tem hiperestímulo ovariano não pode engravidar logo naquele ciclo. Se a gente puder adiar a gravidez dessa mulher, a gente vai conseguir prevenir os quadros mais graves. Na prática clínica, a síndrome do hiperestímulo ovariano é de ocorrência absolutamente indesejável, porque complica um tratamento que estava indo tudo bem, um tratamento que é feito para o bem, para a mulher melhorar a sua qualidade de vida, né, para melhorar a sua família, para ter filhos. São mulheres jovens, saudáveis, e a gente tem que fazer tudo que for possível para evitar a síndrome. Isso implica em respeitar os limites de cada paciente e fazer a coisa certa. Buscar o resultado com hiperestimulação é um equívoco, tá? A gente não pode buscar o resultado a qualquer custo. A gente tem que usar critérios rígidos ao estimular uma paciente. São estratégias na prevenção da síndrome do hiperestímulo ovariano. Por muitas vezes eu falei que, por sorte, a gente aprendeu a lidar com isso, mas a gente tem que realmente saber quais as estratégias e colocá-las em prática. As estratégias são: 1, identificar fatores de risco preditivos. Isso na anamnese da nossa paciente, na primeira avaliação, nos primeiros exames que eu solicito para ela, eu já posso fazer. 2, utilizar regimes individualizados para estimulação ovariana. O que é bom para uma pode não ser bom para outra. Então, eu tenho que tratar cada paciente individualmente, de acordo com suas características clínicas e laboratoriais, e com seu histórico de tratamentos anteriores. 3, identificar o desenvolvimento precoce da síndrome do hiperestímulo durante o tratamento. À medida que o tratamento vai acontecendo, eu vou encontrando sinais que essa mulher pode fazer um hiperestímulo. Então, eu vou adaptar o meu tratamento, eu vou modificar o tratamento no item 4, vou modificar o tratamento quando esses indicadores surgirem. Eu não posso hesitar em modificar o meu tratamento para melhorar o resultado final. São fatores de risco preditivos. 1, o fato da paciente ser jovem. A maioria dos hiperestímulos acontece em mulheres de menos de 35 anos. 2, importante, não quer dizer que uma mulher de mais de 35 anos não vai ter hiperestímulo, tá? Eu já tive hiperestímulo em mulher de 41 anos. 2, mulheres magras tendem a ter, com o IMC baixo, tendem a ser mais acometidas pelo hiperestímulo. 3, síndrome dos ovários policísticos, por motivos óbvios. Essa mulher tem um número de folículos maior, então maior potencial de resposta, ela é naturalmente uma hiperrespondedora. 4, história pregressa da síndrome em tratamentos anteriores, isso é um importante sinal, como eu já disse. O tratamento reprodutivo ele tem um caráter diagnóstico também, e eu tenho que aproveitar essa informação. Faz parte da minha anamnese, da minha primeira consulta, colher informações sobre tratamentos anteriores que a minha paciente fez. Isso é muito importante para a minha avaliação. Tá? O tratamento tem um caráter diagnóstico fundamental, e a gente tem que saber usar isso, não podemos desprezar essas informações. 5, hormônio antimileriano
elevado. O que significa hormônio antimileriano elevado? Não sei, não existe um ponto de corte perfeito. Eu uso mais 4, 4,5, mas a literatura coloca, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva coloca aí 3,4 nanogramas por ml de antimileriano como já fator de risco por hiperestímulo. Não há um ponto de corte universalmente aceito. E contagem de folículos antrais, acima de 24, seria a proposta da Sociedade Americana. Eu uso menos aí. Se no antimileriano eu uso um pouquinho mais, na contagem de folículos antrais, eu uso menos. Eu uso aí 15 folículos antrais como já fator de risco para a síndrome do hiperestímulo. Eu já vou moderar um pouco a minha escolha da dosagem das gonadotrofinas. A utilização de protocolos de estimulação individualizados é um tempo fundamental no controle, na prevenção da síndrome do hiperestímulo. Altas doses de gonadotrofinas podem resultar no número exagerado de folículos. Não existem protocolos que sejam adequados para todas as mulheres. Eu tenho que escolher a minha dose, fugindo das altas doses, das doses exageradas, eu tenho que escolher a minha dose de acordo com o perfil de cada paciente. E quais são os fatores que eu tenho que considerar para formar esse perfil, para construir esse perfil? Idade da mulher, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, história pregressa e fatores de risco, outros fatores de risco que eu possa reconhecer durante o tratamento. São fatores de risco que eu posso descobrir, que eu posso identificar durante o tratamento. Uma dose exagerada de gonadotrofina. Segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, mais do que 24 folículos em desenvolvimento. Eu uso um outro ponto de corte, eu sou mais parcimonioso, eu sou mais medroso, porque eu não quero de jeito nenhum que a minha paciente desenvolva a síndrome grave, né? A síndrome leve é inevitável, mas a síndrome grave eu não quero que a minha paciente desenvolva de jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. Então, eu uso como ponto de corte mais do que 15 folículos em desenvolvimento. Níveis de estradiol no dia do trigger ovariano, no último dia de estimulação, acima de 3,5 picogramas por ml, essa é a proposta da Sociedade Americana, na última revisão que eles fizeram no assunto, em 2016. Em 2008, quando eles propuseram um único guideline sobre o assunto, esse nível era de 2.500 picogramas por ml. Eu acho 2.500 muito pouco. A gente encontra com muita frequência no dia a dia, 2.500, 3.000. Então, eu utilizo esse valor de 3.500 aqui. Um outro ponto que pode denotar aí o risco, ou melhor, a síndrome, o desenvolvimento precoce da síndrome, é o aumento súbito nos níveis de estradiol. Sabe, o estradiol subiu muito, ele é produzido pelo folículo em desenvolvimento, então é um sinal indireto de que a gente está tendo um desenvolvimento exagerado de folículos ovarianos. Por último, coleta de mais do que 24 óvulos. Então, 25 ou mais óvulos colhidos também seria proposto como um parâmetro de hiperestímulo, de maior risco do hiperestímulo ovariano. Seria interessante, nesse caso, então, usar alguma estratégia para minimizar, para mitigar esse risco.